Meus amados irmãos, com muito prazer, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros da nossa região. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor João Agripino de França, pela vida do pastor do nosso conselho, o pastor Tiago. Que Deus continue abençoando. Meus amados irmãos, eu estava atentamente ouvindo pastor Analeto e pensando comigo, né, meus irmãos, como é bom ouvir, né? A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar, né? Quando a gente está ouvindo, a gente está se alimentando, né? E quando a gente fala, entende-se que nós estamos, então, passando para o povo o alimento que é a palavra de Deus, e isso nos traz sobre os ombros uma grande responsabilidade. Eu preciso dizer aos irmãos, até porque eu tenho chegado recente, né, para fazer parte deste conselho, que eu estou daqui a 1.049 quilômetros. Viajei para chegar aqui. Deus, Ele foi bom, como Ele é bom, foi bom conosco. Quando estávamos atravessando ali Sinop, sofremos um acidente, mas nada grave, onde uma carreta, ela passou rapidamente e nos fechou, e foi necessário o nosso motorista, ele jogar o carro fora e precisou bater no meio-fio, estourou o pneu, e tivemos um atraso mais ou menos de umas 3 horas para chegar aqui. Mas eu quero dizer aos companheiros aqui de Floresta e enfim do nosso conselho, pastor Tiago, vale a pena, tá, pastor Tiago, estar aqui, tá? Para mim, eu me sinto honrado, né? Ver, na verdade, esta paz que paira entre os obreiros desta região, onde fiquei por algum tempo com o nosso amado pastor José Janés, um grande homem de Deus, né? Mas eu creio que por bondade de Deus, vontade de Deus, aqui cheguei e aqui estou com os irmãos. Meus amados irmãos, eu preciso também dizer aos irmãos que eu aceitei Jesus quando ainda era criança, em uma região onde o pastor João, bem todos sabem, que conhece muito bem todo o Mato Grosso, mas onde ele passou desbravando no início, né? Aceitei Jesus em um vilarejo por nome Peresópolis, quando eu tinha mais ou menos aproximado de 7 para 8 anos, aquele tempo difícil que ainda a nossa igreja lá não tinha energia, a luz era de lampião, ou vela quando acabava o gás e também não tinha, e o nosso templo ainda sofria algum apedrejamento. Eu hoje tenho 51 anos de idade e eu tenho alguns anos aprendendo com os homens de Deus e procurando servir o meu Deus. Pois bem, meus amados irmãos, eu quero nesta manhã, com a ajuda de Deus, falar aos irmãos um pouquinho sobre a vida de Paulo, ou por que não dizer, falar também sobre os últimos conselhos que Paulo ele dá
ao jovem pastor Timóteo antes da sua partida. E para a base, meus amados irmãos, eu pretendo ser um pouco breve, devido ao horário também que me é facultado. E também eu sou bastante limitado, né? Falar a esses homens, né? Homens sábios, falar para os mestres não é fácil, né, irmãos? Lá na congregação é bem mais fácil, né? Onde a gente recebe a autoridade, né? Do presidente da convenção, entrega a chave, né? E você sabe que você recebe a autoridade de Deus ali para ministrar. Estou certo? Eu creio que sim. Mas falar aqui, meus amados irmãos, já não é igual, não é verdade? Já pesa um pouco mais sobre os nossos ombros. Mas eu quero, meus amados irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, eu quero ler 4 textos. E nesses textos, 4 versículos, 4 capítulos, um versículo em cada capítulo, para fundamentar, com base nesses versículos, aquilo que pretendo falar aos irmãos nesta manhã. Veja bem, capítulo 1 da segunda carta de Paulo, versículo 14, Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito. Veja bem, meus amados irmãos, verso 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, meus amados irmãos, verso 3, Paulo diz: sofre, pois, comigo as aflições, como o bom soldado de Cristo. Verso 3, ele diz: aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas no capítulo 3, e no versículo de número 14, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo-o, de quem aprendeste. Capítulo 4, Paulo, ele diz a Timóteo, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Meus irmãos, tendo lido a palavra, como diz pastor José Carlos de Lima, eu preciso dizer aos irmãos que eu trouxe aqui um rabisco, alguma coisa para acompanhar. Sabe o nosso presidente da convenção, pastor João, que eu passei pelo Covid, né? Os irmãos que me conheceu antes sabem que eu pesava 85 quilos. Hoje eu estou pesando 69 quilos. Não só eu, como também minha esposa. Foi muito mais agravante a ela. E pela segunda vez eu passei pelo Covid, meus irmãos, e isso trouxe para mim, quem passou pelo Covid aqui, vai dizer: é verdade, pastor Valdecir, trouxe uma dificuldade para memorizar. Covid faz isso. Que é isso, pastor? Isso é uma sequela, certo, irmãos? Mas eu estou orando, meus amados irmãos, e eu tenho por certo que Deus me dará vitória, e eu vou novamente ter uma mente, como o pastor Tiago, apresentando, né? Aqui apresentando esse conselho sem pegar papel, falando o nome de cidade e nome de pastor. Eu fico maravilhado com isso, sei que é algo de Deus, né, irmãos?
Pois bem, meus amados irmãos, nós temos consciência que esta carta foi a última carta que Paulo escreveu. Todos nós, obreiros, temos esta consciência. Paulo escreveu esta carta da sua última prisão em Roma. E esta prisão em Roma aconteceu nos anos 66, 67. Quando Paulo sai desta prisão para o martírio, na primeira prisão, no ano 61, 62, quem está por trás, veja bem, meus irmãos, orquestrando contra Paulo eram os judeus, mas nesta segunda prisão, quem estava maquinando contra Paulo era a pesada máquina do Império Romano. Quando Paulo ficou preso pela primeira vez, Paulo foi preso como um apóstolo de Cristo. Paulo foi preso como um pregador do Evangelho. E o que moveu os judeus a se posicionar contra ele foi a inveja. Agora, nesta segunda prisão, quem está por trás era, meus amados irmãos, a pesada máquina, como eu já falei aos irmãos, do Império Romano. Quando Paulo ele ficou preso, meus amados irmãos, em Roma, colocaram sobre Paulo uma pecha, uma mancha, mancharam a biografia do apóstolo Paulo. Quando Paulo esteve preso pela primeira vez, ele orou para sair, pediu oração para sair. Tinha plena consciência que o seu ministério não havia terminado, e ele ainda cumpriu o seu ministério, deixando Timóteo em Éfeso, deixando Tito em Creta, passando por Nicópolis, muito provavelmente indo à Espanha, como era o propósito de Paulo. Nessa segunda prisão, ele não ora para sair, ele não pede oração para sair, porque ele escreve esta carta já como um homem sentenciado à morte, no corredor da morte, esperando o dia da sua execução. Se lermos esta carta com atenção, nós iremos ver no capítulo de número 2, verso 9, que Paulo está sofrendo algemas como um malfeitor, como alguém que cometeu um crime gravíssimo no império e há de sofrer uma acusação pesada, a imputação de um crime bárbaro, de botar fogo na maior cidade do império, na mais rica e poderosa cidade do mundo, Roma, com mais de 1 milhão de habitantes. As reverberações dessas acusações levianas levou Paulo a sofrer alguns revés, e ele retrata isso no capítulo 1 e no verso 15 desta carta, quando diz que todos os da Ásia haviam lhe abandonado, seus próprios filhos na fé, membros das igrejas que ele havia plantado direto ou indiretamente. E esta gente, ao perceber que Paulo estava debaixo de uma acusação tão pesada, sabendo também que a perseguição aos cristãos estava em ondas crescentes, chegando às províncias mais distantes, os cristãos estavam sendo crucificados, queimados vivos, acovardaram-se, intimidaram-se e abandonaram o apóstolo Paulo, deixando-o à sua própria sorte. Se isto não bastasse, diz Paulo, que até o seu filho Timóteo, jovem, tímido, doente, em face das pressões internacionais e locais, ele também ficou com vergonha de Paulo. E Paulo
ele diz no capítulo 1, no versículo 8: eu quero, Timóteo, que você não se envergonhe nem de mim, nem do evangelho, nem de mim, que sou um prisioneiro seu. Glória ao nome de Jesus. Então Paulo, para aqueles que estavam naquela audiência, passava uma mensagem de que Paulo de fato era culpado das acusações que lhe foram imputadas. O resultado disso, conforme o capítulo 4, verso 6, é que Paulo sai desta audiência condenado à pena de morte. Por ser ele um cidadão de Roma, ou romano, ele não sofre a pena de morte dos cidadãos comuns. Ele sofre, que seria crucificação, ele sofre uma outra pena. Ele vai ser degolado por ordem de Nero, o imperador. Pois bem, meus irmãos, diante desses fatos que acabo de relatar, é que Paulo, preso em Roma, na masmorra mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, de onde os presos saíam leprosos ou para o martírio, é que ele vai dar os seus últimos conselhos ao jovem pastor Timóteo. Meus amados irmãos, eu observo como a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela é para os tempos da igreja nos nossos dias atuais. Eu vejo que esses conselhos é muito importante para todos nós que somos obreiros do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo. Então veja bem, no capítulo 1, verso 14, meus amados irmãos, nós vamos conferir aqui o conselho de Paulo. E por que Paulo dar estes conselhos a Timóteo? Todos nós sabemos, né, meus irmãos, que Timóteo, ele foi orientado por Paulo, aconselhado por Paulo a se fortalecer em Cristo, porque a igreja, como já falei aqui, passava por dificuldades, perseguições, muitos morrendo por amor a Cristo. Timóteo precisava ser firme, ser constante. Então o primeiro conselho que Paulo deu a Timóteo foi: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu preciso destacar, meus amados irmãos, que aquele tempo era tempo de angústia e perseguição endereçada aos cristãos. Ser um cristão já era colocar a sua cabeça a prêmio. Veja bem, meus amados irmãos, o próprio Timóteo já estava constrangido de ser apresentado ou se apresentar como uma pessoa conhecida de Paulo, ligada a Paulo, um filho na fé daquele bandeirante do cristianismo. Paulo chega a dizer no capítulo 1, verso 12, que ele estava sofrendo por esta causa, ter sido designado apóstolo e mestre, mas que ele não se envergonhava, porque sabia exatamente em quem havia crido. E é nesse tempo em que a perseguição está encurralando os cristãos, é que Timóteo deveria ter firmeza, para não retroceder, para não ceder às pressões, para não cair nas malhas de outras doutrinas que ganhavam os favores de Roma. Ao contrário, ele devia guardar o bom depósito, preservar a sã doutrina, manter incontaminado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Mesmo nas horas mais escuras da nossa vida, precisa ser preservada, para que as falsas doutrinas não entrem, para que o relativismo moral não chegue, para que a palavra de Deus não seja escanteada pelo ceticismo humano. É nosso dever guardar intacta esta palavra. Talvez nunca foi tão necessário este conselho.
quando nós temos visto tantos desvios, tantas heresias, o liberalismo teológico de um lado, o sincretismo religioso do outro, quando nós estamos vendo o deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo, quando as pessoas estão negociando as verdades absolutas por vantagens pessoais, buscando favores por meio do Evangelho, ao invés de servir a Deus por meio do Evangelho. É nesse tempo que Deus diz a todos nós que nós devemos guardar o bom depósito. Tudo isto, meus amados irmãos, é o que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias com muitas pessoas e em muitos lugares. Não é verdade? Mas Deus, Ele nos chamou para preservar a sã doutrina, né? Glória a Deus, guardarmos o bom depósito, como Paulo disse a Timóteo, que é a palavra de Deus. Aí, meus amados irmãos, Paulo, ele dá o segundo conselho a Timóteo, que está no capítulo de número 2. Paulo dá outro conselho ao jovem pastor, no capítulo 2, verso 3, quando Paulo diz: sofre, pois, comigo como o bom soldado. Ou, em outras palavras, sofre pelo Evangelho. O apóstolo Paulo chegou a dizer nesta carta, no capítulo 3, que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo, padecerão perseguição. E nós sabemos que o mundo sempre foi hostil à igreja. O mundo odeia a igreja, porque o mundo odeia Cristo na igreja. E como não pode fazer nada contra Jesus Cristo Nazareno, o mundo nos persegue, meus amados irmãos. Nós vemos quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, o Senhor disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja bem, meus amados irmãos, porque quando persegue a igreja, não está meramente perseguindo o povo de Deus, mas está perseguindo diretamente o dono da igreja, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. E Paulo, meus amados irmãos, ele, no capítulo 2,